Vamos começar em um minutinho, já já. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, então acho que agora a gente pode começar, né? Então eu queria começar dando boas-vindas. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Daniele Moreira, sou coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, que faz parte, né, do setor de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, NIMAJUR. O grupo de pesquisa mais conhecido como JUMA, né? E em nome da equipe de pesquisadoras que compõem, que integram o JUMA, eu queria dar as boas-vindas nessa sala virtual e agradecer desde já pela presença de cada uma e cada um de vocês aqui. O nosso evento de hoje marca o lançamento da nova versão da plataforma de litigância climática no Brasil. Essa nova versão da plataforma ela foi desenvolvida pelo Laboratório de Bioinformática e Bancos de Dados, o BioBD, do Departamento de Informática da PUC-Rio. E a plataforma de litigância climática no Brasil ela foi lançada em agosto de 2022. Ela foi desenvolvida pelo JUMA e ela reúne casos climáticos brasileiros, ações judiciais climáticas ajuizadas no Poder Judiciário no Brasil. E ela disponibiliza essas informações classificadas, catalogadas, conforme a metodologia que foi construída pelo JUMA para essa organização dessas informações e desses dados, e ela também serve ela produz insumos, né, para que seja possível, né, a gente elaborar estudos e análises sobre o perfil da litigância climática no Brasil. E esse evento, então, marca também o lançamento de um estudo que foi desenvolvido com base em análises ainda inéditas, né, dos 80 litígios climáticos que foram catalogados e inseridos na plataforma até março de 2024. Então, essa é também uma segunda parte do nosso encontro. Mas antes de começar, propriamente, eu queria dar um informe para as alunas e para os alunos do curso de Direito da PUC. Quem quiser computar a assistência a esse evento como atividade complementar precisa assinar uma lista de presença que vai ser enviada pelo chat, tá? E eu queria, na verdade, começar o evento com agradecimentos, né? Primeiro, eu queria agradecer ao Instituto Clima e Sociedade, aqui representado pela Júlia Norá, o apoio do IX, e eu estava fazendo as contas já há mais de 4 anos, ao JUMA tem sido absolutamente fundamental para a construção, para a manutenção da plataforma, mas também para a elaboração dos estudos, então, para que nós possamos ter uma equipe de pesquisadoras engajadas, né, na pesquisa e nas análises dos dados e na própria manutenção da plataforma. Então, queria agradecer também ao Laboratório de Bioinformática e Banco de Dados, o BioBD, do Departamento de Informática da PUC do Rio. É uma parceria interdepartamental, então, nós ficamos muito felizes com essa parceria, queria aqui manifestar publicamente, faço esse agradecimento nas pessoas dos professores Sérgio Lifshitz e Marcos Vilas, e foi o laboratório BioBD que ficou responsável e que construiu essa nova versão da base de dados, com muito cuidado, né, muita paciência para que cada pedido nosso fosse atendido, né, da melhor forma possível, então eu queria registrar esse agradecimento também. Agradeço também ao Departamento de Direito, faço isso na pessoa da nossa diretora, a professora Caitlin Mulholland, né, que sempre nos apoiou, então o apoio institucional do departamento é absolutamente fundamental e pela confiança também depositada no JUMA. E eu não posso deixar de agradecer, manifestar aqui publicamente a minha gratidão às pesquisadoras do JUMA, né? São pesquisadoras que se empenham, são incansáveis, se dedicam né, diariamente na atualização da plataforma, na elaboração dos estudos sobre litigância climática no Brasil. Então, é um trabalho que é feito a muitas mãos, né? Eu vou aqui dizer quem são as pesquisadoras, rapidamente, a maioria aqui envolvida no relatório especificamente, mas todas envolvidas nas atividades do JUMA, né? Temos a pesquisadora Carolina de Figueiredo Garrido, Juliana Sherman Pessoa Lopes, Paula Máximo de Barros Pinto, Vitória Lourenço de Carvalho Gonçalves, a Luciana Tsé Rego, Maria Eduarda Garamboni, a Letícia Lima e a Dayana Gomes.
Então, somos muitas trabalhando nesse projeto aqui. E eu queria, por fim, nessa fase de agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer ao meu querido mestre, Fernando Valcárcer. Ele ensinou muito para todas nós, né? E eu queria chamar a Paula Máximo para fazer uma homenagem. Bom dia a todas e todos. Eu falo em nome de toda a nossa equipe do Juma, mas também queria lembrar aqui da professora Virgínia, que está aqui com a gente. Essa semana a gente perdeu um amigo muito querido e, como não podia ser diferente, a gente quer homenagear ele hoje nesse evento. O Fernando Valcárcer foi professor do Departamento de Direito da PUC por 30 anos e também procurador do Estado do Rio. O Fernando foi um dos mais fundamentais ambientalistas e juristas no campo do direito ambiental e foi responsável pela construção do campo do direito ambiental também na PUC. O Fernando fundou o Nimajur, que é o braço do direito dentro do núcleo interdisciplinar de meio ambiente da PUC, onde ele manteve por todos esses anos um grupo de estudos aberto que acolhia estudantes e profissionais do direito e de outras áreas. O Fernando, sempre muito generoso, foi responsável pela formação de gerações de pessoas comprometidas com a defesa do meio ambiente. O Fernando foi professor e orientador de todas nós do Juma, então não é exagero dizer que o Juma é fruto da dedicação e do trabalho do Fernando. Todas nós estamos muito emocionadas com esse lançamento hoje, que representa a continuidade da memória e do legado do Fernando na PUC. E é isso, devolvo a palavra para a Dani para a gente continuar o evento. Obrigada, Paula, muito obrigada. Eu queria agora convidar a nossa apoiadora, né, o ICS, e convidar em seguida a professora Caitlin e o professor Sérgio Lifshitz. Eu vou começar chamando então a Júlia Norá, que é especialista em regulatório e uso da terra do Instituto Clima e Sociedade, para fazer uma fala inicial. Obrigada, Júlia. Obrigada, professora Daniele. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Juma pelo convite para participar desse evento e dizer que é uma grande alegria estar aqui representando o Instituto Clima e Sociedade. Eu faço parte da equipe de política climática do ICS. O ICS, para quem não sabe, é uma organização filantrópica que é dedicada a apoiar organizações da sociedade civil e projetos que são voltados ao enfrentamento da crise climática. E atualmente a nossa atuação está dividida em 4 eixos principais, que são política climática, energia, uso da terra e agentes de mudança. Embora exista essa divisão, a nossa abordagem é interdisciplinar e as nossas equipes trabalham de forma bastante integrada. E um dos objetivos do eixo de política climática, do qual eu faço parte, é justamente fortalecer os atores do sistema de justiça para que eles possam lidar com os desafios da crise climática. A gente sabe que as mudanças climáticas desafiam diversos segmentos da sociedade, isso também deságua, né, no sistema de justiça, e a gente entende que esses atores precisam de um reforço, de um apoio para lidar com esses desafios. E, bom, a gente faz isso de diversas formas, e nós também fazemos especificamente por meio de apoio à produção de conhecimento jurídico, apoio à produção de evidência probatória para ações legais, ações de formação e de capacitação que são voltadas especificamente para a comunidade jurídica. E aqui a gente inclui Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública, advogados, comunidade jurídica como um todo. E nesse contexto, eu gostaria de ressaltar que o Juma é um parceiro muito importante para nós, um parceiro do nosso eixo de política climática, e nossa parceria começou formalmente em 2020. Desde então, o Juma tem produzido materiais de altíssima qualidade sobre a interface entre direito e clima, direito e crise climática, e um grande marco, sem dúvidas, foi o lançamento da plataforma de litigância climática, que serve como um instrumento de consulta, de divulgação e difusão de conhecimento jurídico e que nos mostra, né, nos dá esse panorama de todos os litígios climáticos que estão em curso no Brasil.
E, para além disso, o Juma também publica os relatórios, que são excelentes, são relatórios super detalhados, que nos mostram qual que é o perfil dessas ações, quem está no polo passivo, quem está no polo ativo, quais são os fundamentos jurídicos mobilizados. Então, é um material de extrema qualidade. E é sempre uma felicidade saber que vai ter uma nova edição desses relatórios, sempre fico muito curiosa. E estou bastante animada para o lançamento desse novo relatório. É sempre uma oportunidade para a gente se atualizar a respeito do que está acontecendo e conhecer um pouco mais sobre as tendências da litigância no Brasil. E gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento e desejar a todos uma excelente apresentação. Obrigada. Passo a palavra para a professora Daniele. Muito obrigada, Júlia, muito obrigada mesmo. É, é com muita alegria que a gente continua a parceria com o Instituto Clima e Sociedade, né? São 4 anos assim de muita construção coletiva. Eu queria agora chamar, por favor, a professora Caitlin Mulholland, diretora do Departamento de Direito da PUC-Rio, para uma fala inicial, por favor. Caitlin. Bom dia a todos, a todas, principalmente a todas, né? Acho que é importante fazer essa menção. É um grupo de pesquisa formado primordialmente ou integralmente por mulheres, e isso é fundamental, né, para o desenvolvimento acadêmico nosso. Enfim, traz uma importância que eu acho que não só simbólica, mas também na prática a gente verifica como é importante realmente a inserção de mulheres na pesquisa. Queria agradecer à professora Daniele, ao professor Sérgio, ao professor Marcos pelo desenvolvimento enfim, por todos os pesquisadores também, pelo desenvolvimento dessa plataforma, que, de fato, acredito hoje, dentro do Departamento de Direito, é um produto. Eu vou usar essa palavra, eu sei que a palavra não é a mais ideal, mas, de fato, a gente tem aí um produto, né, que foi desenvolvido por meio de um trabalho de pesquisa profundo que vocês têm feito. Eu tenho acompanhado de perto, e eu não tenho a menor dúvida de que o grupo de vocês e a plataforma são o produto mais importante que a gente tem no Departamento de Direito hoje em termos de pesquisa, né? Sem desmerecer, evidentemente, os outros núcleos de pesquisa, sem desmerecer também os resultados teóricos e práticos que são alcançados, mas a contribuição que vocês estão trazendo para o direito como um todo, para o direito ambiental, para a litigância climática, estratégica, né, é de enorme importância. Então, como diretora do Departamento de Direito, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês vida longa, né, e que esse projeto possa continuar por muitos e muitos anos como um repositório tão importante de casos, e também, né, principalmente, né, como uma forma de trazer um reconhecimento, né, um conhecimento pela sociedade da importância desse tema para a nossa atualidade, não só do direito, né, do estudo de uma área específica do direito, mas também para a sociedade de uma forma geral. Daniele, retorno a palavra para você, e eu já me excuso, porque na função de diretora, infelizmente, a gente tem 1 milhão de bolinhas, né, para equilibrar aqui no meu malabares. Eu não vou conseguir ficar até o final da apresentação de vocês, mas, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso. Obrigada, Dani. Obrigada, Caitlin, muito obrigada. Eu queria agora convidar o professor Sérgio, mas queria dizer que eu já disse no início, queria reiterar aqui a minha alegria dessa parceria, sabe? O Sérgio deve se lembrar, o professor Sérgio Lifshitz deve se lembrar quando conversamos há um tempo sobre a ideia de construir uma base de dados de litígios climáticos, acho que foi lá no meio da pandemia, no início da pandemia, em 2020, e num primeiro momento nós não conseguimos viabilizar essa parceria, e agora, né, eu fiquei muito feliz quando, no ano passado, nós fizemos efetivamente, né, essa parceria acontecer, e agora com o lançamento da nova plataforma, construída por vocês, pelo Departamento de Informática. Então, Sérgio, fica aqui o meu reconhecimento e te chamo para uma fala inicial. Obrigada. Tá, obrigado, Dani, obrigado a Caitlin aí pelas palavras também. Eu vou tentar ser breve, né? Tem muita coisa para ser dita.
Imagino que a plataforma vai ser mostrada também. Então, rapidamente, o que eu vou dizer, assim, do ponto de vista computacional, né, eu sou um banqueiro de dados, um banqueiro pobre, né, aquele banqueiro só que gosta de mexer com os dados, e a gente analisa há muitos anos, né, e agora está na moda, né, mexer com dados para tudo que é lado. E eu gosto também de muitos projetos interdisciplinares, né? Algumas pessoas me conhecem, eu participo de vários projetos na própria PUC, com várias áreas distintas, com letras, com direito, né? com comunicação, com engenharia de produção. A gente tem vários projetos com várias outras colaborações muito legais, como essa aqui. Essa aqui me deixa muito feliz, porque a gente gosta quando a gente pensa, sonha e vai até o final, né? E vê a coisa acontecer. Eu não vou deixar de dizer que a plataforma, a nova versão, ela foi desenvolvida pelo meu time, né? E que eu vou dar nome aos responsáveis, não bem responsáveis, eu sou apenas o coordenador do laboratório, mas quem realmente coordenou todo o desenvolvimento foi o meu colega, o professor Vilas, Marcos Vilas, está aqui presente. Ele acompanhou de perto desde o início, né, todas as conversas, eu participei algumas vezes, mas realmente quem acompanhou de perto. Eu tenho que citar que todo mundo no laboratório acaba participando. Nós tivemos 2 alunos muito envolvidos no início, a Marina Schuller, que não está aqui, eu acho, e tem o Luiz Augusto, que está escondido ali, mas está presente, que é o atual mantenedor. E temos vários outros desenvolvedores que a gente envolveu no time, assim, muita gente que participou e que colaborou. A gente fica muito feliz eu falo isso com meus alunos, que todos eles, de certa forma, tenham colocado ali uma pedrinha, né, para construir a plataforma. A plataforma ela foi toda inspirada numa versão anterior, a gente realmente desenvolveu junto aí com a Dani e com a Juliana, né, que também participou. Tem que citar aí a importância dos testes e das críticas e das sugestões permanentes. Eu fico realmente muito feliz dessa plataforma, e eu vou só adiantar o próximo passo, viu, Dani? O que a gente vai sonhar? Já que já juntou tanto dado, agora vamos fazer análise dessas coisas, né? Vamos extrair coisa aí, que tem muita informação legal aí dentro. E a gente sabe que tem muita coisa boa para fazer ainda, e outras versões vão chegar, né, com várias ideias. Mas vamos por parte, vamos lançar a primeira versão. E realmente parabenizar você, Dani, como coordenadora disso tudo, né, e tocar um grupo tão grande e tão importante, um tema tão legal aí, que eu fico muito feliz de poder estar participando, representar meu time aí, e o departamento de informática também. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Vilas. Seguimos na nossa parceria, né, com novas ideias. Muito obrigada. Eu queria agora, então, convidar a Juliana Schermon para apresentar a nova plataforma. Nos apresentar os detalhes da plataforma, como ela funciona e tudo mais. Beleza. Bom, queria agradecer, né? Foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer mesmo. Eu trabalho com desenvolvimento de software também na minha vida profissional, para além da pesquisa, e posso garantir que foi muito tranquilo trabalhar com o departamento de informática. Então, queria agradecer a parceria do Vilas e do Sérgio. Vou fazer um adendo antes de apresentar. A gente está desenvolvendo essa versão 2, né, porque a plataforma, quando foi lançada em 2022, ela teve um reconhecimento notório que a gente, né, se surpreende até hoje. Eu e Carolina estivemos em Manaus, né, recentemente enfim, para uma audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e pessoas que a gente nem imaginava falavam da plataforma do Juma. Então, essa V2, ela veio justamente, como a Caitlin falou, né, a professora Caitlin, né, garantir uma longevidade dessa plataforma, né. Ela está entrando hoje para os servidores, né, da PUC-Rio, está instalada, está, né, sendo desenvolvida em parceria com o Departamento de Informática. Hoje ela está sendo transformada num banco de dados relacional, então permite análises mais robustas também desses dados, né, que vão ser refletidos nos relatórios posteriores, e também na própria plataforma, que a gente pretende desenvolver novas funcionalidades. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Acho que chegou, né?
eu só esconder essa barra do Zoom aqui. Bom, a plataforma, eu vou mostrar para quem nunca viu, né? Ela está alocada no nosso site do Juma, né? Que é esse juma.unima.puc/RioBR. Ela pode ser encontrada aqui em bases de dados, mas também na própria home a gente tem um link para cá. Antes, né, de apresentar a nova plataforma, eu vou fazer um adendo também sobre a metodologia, né, que desenvolvemos para a classificação dos casos de litigância climática. O Juma tem diversas categorias próprias, e elas estão detalhadas nessa metodologia que foi desenvolvida em 2022. Então, para quem está conhecendo hoje, eu achei que valia lembrar. E vou estar apresentando a plataforma aqui. Bom, como eu falei, né, o que motivou a gente a criar essa V2? Tem toda uma parte de back-end, né, que é o que está por trás da plataforma, então que acaba que o usuário final, né, quem consome esse dado acaba não vendo, mas foi um trabalho que a gente praticamente reconstruiu, né, do zero ela, e também a gente quis incrementar, né, melhorias, tanto de leitura dos dados, quanto das funcionalidades em si. A gente tem aqui um mecanismo de filtros, onde eu consigo filtrar, né, por categorias que o Juma estabeleceu na metodologia os casos, mas inicialmente a gente tem essa tabela com os 85 casos cadastrados atualmente. Essa tabela ela consegue ser realocada, né, tanto dos casos mais antigos para os mais novos, né, de ordem de grandeza, como também por ordem alfabética aqui, né, também pelo tipo de ação. E os filtros, eles seguem aqui. Eu vou, por exemplo, filtrar aqui, eu quero uma ação civil pública no estado do Amazonas, sobre mudança de uso da terra e florestas, então vou aplicar esse filtro. Dos 85 casos, a gente seguiu para 8. Uma funcionalidade que não tinha na plataforma anterior, que tem nessa, é o download, né, dos dados, dos casos. A gente tem esse download tanto a partir do filtro implementado. Então, vou abrir aqui a tabela para vocês darem uma olhada. Então, aqui tem, por exemplo, o total de casos, né, pesquisados e os detalhes deles em forma de tabela. Eu que realizei a minha dissertação de mestrado com base na plataforma antiga, utilizei bastante manualmente nessa essa parte dos dados, então eu acho que para todos os pesquisadores de litigância climática isso é realmente um incremento, é um presente que a gente quis dar, né, para as pessoas desenvolverem as suas pesquisas. A gente consegue também, deixa eu só limpar esse filtro aqui, fazer o download dos 85 casos como um todo. Eu já até fiz aqui. Acho que é esse daqui primeiro. Vou estar mostrando. Não, esse daqui é só um caso. Vou baixar de novo para vocês verem. Só um comentário, Juliana, que a gente continua vendo a sua tela só do navegador, mas, Só do navegador não está mostrando a tabela, né? Verdade. mas Então, acho que peraí. tem prejuízo. Mas não tem problema não também. Não. Exato. Não, mas é rapidinho, só para mostrar a tabela. Aqui foi. Aqui, ó. Aqui está a tabela com os 85 casos. Total. Eu não tenho pacote Office nesse computador, mas ela abre em Excel normal, tá? E aí, eu vou fazer uma pesquisa de um caso aqui, por exemplo, a gente consegue fazer busca por palavras-chave, então se eu quiser pesquisar casos que mencionem licenciamento, ela automaticamente filtra, né, de 85 para 24, eles estão aqui. Essa palavra-chave ela é buscada tanto no resumo que a gente constrói, né, do caso, quanto nas categorias do Juma, da metodologia, né? Se eu quiser pesquisar, por exemplo, uma ação que fale de florestas, também aqui já aparece 12 casos. Eu vou mostrar para vocês um caso aqui, eu vou escolher a DPF 760. A gente implementou uma melhoria. Eu acho que o formato, né, tá mais limpo, eu acho que para o usuário também fazer a leitura do resumo. Aqui tem
né, o nome do caso, a DPF 760, PPC da emergência climática, o tipo de ação, o número do processo de origem, o órgão de origem, estado, a data de distribuição, um link, né, para consulta no portal do tribunal. O nosso resumo, como eu falei, a pesquisa por palavras-chave, ela busca, né, as palavras nesse resumo também, então a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de pesquisa na base de dados. Nós temos as categorias, né, de polo ativo e polo passivo, o tipo deles, que vão aparecer bastante nas análises aí do relatório que a Carol vai apresentar, as principais normas mobilizadas, as categorias da metodologia propriamente, né, os biomas brasileiros, setor de emissões de gases de efeito estufa, alinhamento da demanda à proteção climática, abordagem do clima e abordagem de justiça ambiental e climática. A gente também estabeleceu essa timeline do caso, então conforme a gente vai inserindo os documentos, né, do andamento da ação, ela vai sendo formada. Se eu, por exemplo, quiser ver a petição climática, a petição inicial, ela já encaminha aqui para baixo, né, com um resuminho dela, quem propôs, e o arquivo fica disponível também, né, para o usuário. Então, abriu aqui, por exemplo. E conforme os documentos vão sendo inseridos, essa timeline ela vai aumentando também, o que é muito legal. E aí, por fim, os casos também, eles ganharam um download. Então, quando eu faço o download do caso em si, eu também recebo em tabela a estrutura desses dados também, para quem é pesquisador, né, pode facilitar também a consulta. De funcionalidades, hoje é isso, né? Como eu falei, teve uma grande reforma a parte de trás e a tendência é que a gente vai incrementando novas funcionalidades agora nessa nova parceria com o Departamento de Informática. Da minha parte é isso, vou parar de compartilhar e a gente vai, acho que, não sei se as meninas já mandaram aqui o link, mas eu vou mandar também. Obrigada, Juliana. Muito obrigada pela apresentação da plataforma. Eu acho que agora cada um vai entrando e vai, né, navegando conforme seus interesses. Eu queria convidar, então, agora a pesquisadora Carolina Garrido para apresentar algumas das nossas conclusões. O relatório ficou bem extenso. Nós já publicamos 2 boletins, né? Um em 2022 e outro em 2023, que foram análises mais pontuais, assim, mais quantitativas, mas com algum grau já de análise qualitativa, por conta da metodologia, mas foram análises mais pontuais. Desse relatório agora, que a Carolina vai apresentar, é um relatório mais extenso, né? Eu vou deixar para ela apresentar o relatório, mas, assim, é um marco, porque é a primeira vez que a gente publica uma análise com esse nível de detalhe dos casos que estão na plataforma. Hoje nós temos 85 casos na plataforma, né? Mas essa análise, como nós tivemos que ter uma data de corte, ela envolve os 80 casos que estavam catalogados até março de 2024. É com você, Carol. Obrigada, Dani. Bom, eu vou compartilhar minha tela para a gente ver uma apresentação que a gente preparou para apresentar o relatório. Tá aparecendo para vocês? Tá, ótimo, então. Então, como a Dani adiantou, primeiro bom dia para todos e para todas. Eu sou Carolina Garrido, pesquisadora aqui do Juma já há uns 5 anos, e estive bastante à frente da elaboração desse relatório, então para mim é um super prazer apresentar alguns dos pontos para vocês. O nome do nosso relatório é Panorama da Litigância Climática no Brasil e relatório de 2024, porque a ideia é que a gente continue criando novas edições anuais dele. Então, essa é a primeira edição, como a Dani já adiantou, e a gente aqui vai analisar os primeiros 80 casos que foram incluídos na plataforma com a data de corte de março de 2024 e aproveitar para dizer também que, na verdade, hoje a gente lança o relatório completo, mas também documentos apartados dos sumários executivos. A gente preparou, como é uma publicação bem grande, que a gente chega ali nas 100 páginas, a gente preparou também um sumário executivo que faz parte do relatório, mas também está sendo disponibilizado apartado como um documento próprio, em inglês e em português,
E a nossa ideia é, em breve, nos próximos meses, lançar também o relatório completo em inglês, né? O sumário executivo já está disponível, eles estão todos disponíveis na nossa webpage. Já podem ser acessados. E aí, para falar um pouco da estrutura do relatório, para começar, né? A gente, através dos nossos boletins, como já foi mencionado, já apresentou primeiras análises sobre esse panorama da litigância climática, fazendo uma visão para todos os casos, mas uma coisa que a gente percebeu é que, com o aumento da litigância climática no Brasil e uma maior diversidade de casos, já fica quase impossível falar dos casos como um todo, né? A gente tem uma grande diversidade. Então, o que a gente pensou para fazer nesse relatório foi criar subdivisões dentre esses 80 casos e analisar algumas categorias com características mais específicas. Então, hoje eu vou tentar passar por alguns dos pontos desses diferentes grupos de casos. Então, num primeiro momento, falar do panorama geral da litigância climática do Brasil com os 80 casos, mas também falar sobre casos sistêmicos e pontuais, que é uma das nossas classificações, que tem bastante diferença entre esses duas estratégias de litigância. E, por fim, também tratar de alguns grupos de casos bem específicos, que seria o capítulo 3 do nosso relatório, Litigância Climática em Foco, que tem duas subseções, uma para falar sobre casos de licenciamento ambiental e uma para falar de casos de responsabilidade civil por dano ambiental climático. Bom, começando então com um panorama geral, aqui a gente consegue ver um histórico do acumulado de ações do Brasil, né? Começando ali em 1996, mas ganhando fôlego a partir de 2018, 2019, e atualmente, né, a gente já tem 85 casos, mas essa linha do tempo dá conta do que está previsto no relatório, chegando a 80 casos em 2023. E é importante dizer que isso, em relação ao nosso último boletim publicado, a gente teve um acréscimo de 10 casos, então o último boletim publicado no ano passado dava conta dos 70 primeiros casos catalogados, e agora a gente já está em 80. E aqui é uma outra forma de analisar esse mesmo número por ações propostas a cada ano. Então a gente vê mais claramente essa questão de um boom da litigância climática ali a partir de 2019, com o ano de 2020 sendo o principal ano com ações catalogadas, algo que a gente destaca bastante nas nossas análises, que coincide, né, com um momento de fortes retrocessos ambientais que a gente viveu no governo Bolsonaro. Se a gente somar os anos do mandato do presidente Jair Bolsonaro como presidente da República, a gente tem um total de 53 ações, que é mais da metade, né, um número bem significativo desses 80 casos. E aqui a gente consegue ver o estado de origem, a gente tem esse mapa para todas as subdivisões. Eu vou apresentar esse primeiro aqui para o panorama geral, mas para vocês verem um pouco dessa distribuição espacial, considerando todos os casos. O Distrito Federal continua sendo o estado com mais casos, e isso se dá muito também a um grande número de ações de controle de constitucionalidade concentrados, propostos diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, são 16 casos desse tipo. Então, a gente tem 21 casos ali no Distrito Federal, mas a gente passa a ter agora como o segundo e o terceiro lugar estados da Amazônia. O Pará e o Amazonas passam a figurar como os principais casos, as principais jurisdições, tirando o Distrito Federal, com casos. Isso é uma novidade desse boletim, que é muito interessante, e desse boletim, desse relatório em relação ao último boletim. E também a gente passou a ter casos identificados no estado do Maranhão, da Paraíba e do Tocantins. E isso fez com que hoje em dia a gente tenha na plataforma casos de todos os estados da Amazônia Legal. Então, só para destacar essa centralidade da região. E aí aqui a gente teve uma grande dificuldade, porque, como eu disse, são umas 100 páginas de relatório, muitas classificações, algumas que a Juliana já passou ao apresentar, né, a plataforma, e a gente muitos gráficos, então são 100 páginas de publicação, mas tem muito gráfico. A gente selecionou dois desses recortes para apresentar em todos os duas classificações para apresentar em todos os recortes do nosso boletim, do nosso relatório. E a primeira deles a gente escolheu o polo ativo e polo passivo, porque aí a gente consegue ter um pouco da ideia dos atores envolvidos na litigância climática, né? E aí aqui, somando no total dos casos,
O Ministério Público, que há muitos anos, né, tem uma atuação importante na litigância ambiental, continua com esse destaque como principal propositor de casos climáticos, mas muito coladinho ali com a sociedade civil organizada. Pensando o polo passivo, a gente ainda vê uma grande predominância de entes públicos em geral, então os entes federativos são os principais demandados, continuam sendo, mas as empresas vêm com números cada vez crescentes, com a propositura de casos em face de empresas. Só para dar um exemplo, a partir dos 10 casos que foram incluídos desde o último boletim, 6 deles contam como um dos seus réus uma empresa. Então, a gente vê uma tendência de aumento de propositura de casos em face de pessoas do direito privado. E é importante também destacar, aqui ao lado a gente consegue ver o universo desses casos, que nem sempre as nossas classificações às vezes permitem mais de uma, selecionar mais de uma das opções, né? Então a gente fala em ocorrências e não total de casos. Esse relatório é com base nos 80 casos, mas se a gente for ver o total de ocorrências desse gráfico, a gente tem 131 ocorrências. Então uma conclusão que a gente também pode tirar disso, que é muito comum no Brasil que os casos sejam propostos em face de mais de um ator tipo. Então é muito comum combinar. E a gente vai ver depois como, a partir de alguns tipos de casos, isso fica ainda mais significativo. E aí, só para também não deixar de mencionar, a gente tem na parte geral um zoom que a gente faz em relação ao bioma amazônico. Uma das nossas categorias são os biomas brasileiros e o principal bioma mencionado é o bioma da Amazônia. Então a gente traz alguns desdobramentos dos casos que mencionam expressamente esse bioma, e isso eu vou deixar para vocês verem no próprio relatório, mas só para adiantar, a gente traz o principal ano de propositura e uma linha do tempo com os quais esses casos foram propostos. O principal ano também foi o ano de 2020. A gente também fala dos setores de emissão, como já esperado, todos os 34 casos que mencionam o bioma Amazônia também dão conta do setor de emissão, mudança de uso da terra, às vezes associado a outros setores também. Mas, passando, né, para as nossas divisões do relatório, um primeiro momento em que a gente quis fazer uma diferença entre dois tipos de litigância foi justamente a partir de uma classificação que a gente tem entre casos sistêmicos e casos pontuais. Que a gente tem uma pequena definição do que seria um caso sistêmico e o que seria um caso pontual, né, com o sistêmico sendo uma ação mais abrangente, que visa, né, uma mudança mais significativa, a alteração de políticas públicas ou privadas. Já os casos pontuais, eles têm um recorte mais específico e eles se discutem um ato ou empreendimento específico, né? E pela primeira vez nesse relatório, a gente vê os pontuais sendo a maioria. Então, dos últimos 10 casos que a gente incluiu desde o último boletim, todos eles foram pontuais, e esse também é uma mudança de cenário que a gente vem vendo com a propositura de mais casos pontuais. E a gente achou interessante fazer essa divisão porque os casos sistêmicos, eles têm um perfil muito específico. Eles normalmente são esses casos direcionados a... Vou até passar para o próximo. Aqui a gente tem alguns destaques em relação a esses dois grupos de casos. Eles são esse grupo de ação que são ajuizados primordialmente em face do poder público e eles buscam, em muitas das vezes, conter alguns desses retrocessos normativos ou na implementação de políticas públicas que eu já mencionei, e pelo menos 30 desses 37 casos são especificamente para barrar retrocessos. Então, a gente consegue ver um perfil bem marcado. São ações que trazem argumentos constitucionais e ações constitucionais, como eu já mencionei, a existência de um grande número de ações de controle concentrado, muitas vezes propostas diretamente no STF, mas também existem casos sistêmicos em outros tribunais brasileiros. Então, a gente tem um perfil bem marcado desses casos. Já nos casos pontuais, a gente, como eles têm um objeto mais específico, a gente vê que tem uma pluralidade bem grande de temas sendo abordados, né? Normalmente são casos propostos nas primeiras instâncias, em tribunais estaduais e federais, por diversos atores, que a gente vai passar um pouquinho, mas a gente também vê a predominância de alguns dos temas, né? Então a gente vê um número bem expressivo de casos que tratam sobre a responsabilidade civil por dano ambiental climático e sobre licenciamento ambiental,
o que nos motivou depois, né, a fazer a subdivisão desses dois temas e abordar ele em sessões específicas do relatório. Mas também só para destacar que a gente vê um número crescente de casos sobre mercado de carbono. E aí, então, passando para olhar os polos ativos, e é interessante ver a mudança, né, do perfil, e justifica justamente a gente pensar nessas subdivisões, que aqui a gente tem uma especificidade que os partidos políticos são o principal ator a propor ações do tipo de casos sistêmicos. Isso muito relacionado, né, a justamente a legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado diretamente no STF. Então, esse é o único recorte que a gente tem os partidos políticos como estando em primeiro lugar. Mas os nossos principais atores da litigância climática como um todo também são muito bem representados aqui. Então, a sociedade civil com 11 casos, e a gente somando o Ministério Público Federal e Estadual, a gente também chega a 11 casos. Já nos casos pontuais, a gente também tem um perfil bem diferente, que é mais espaçado, assim. Claro que a sociedade civil e o Ministério Público também são bem representativos, né? Somando os Ministérios Públicos, a gente tem 11 casos, sociedade civil com 10 casos, mas os órgãos da administração pública são os principais atores a propor os casos. E aí, aqui falando sobre o polo passivo, quem são os principais demandados, quando a gente está falando de casos sistêmicos, a grande maioria, todos os primeiros colocados, são categorias do setor público, então entes federativos, agentes do Estado, organização da administração pública, que reflete também muito esse perfil já apresentado de barrar retrocessos, muito vindo do setor público, mas a gente também tem poucos casos em fato de emprego. Mas, e em contraponto, quando a gente olha os rotineiros, né, aí de novo, totalmente diferente o perfil. Os principais demandados são empresas, os segundos principais demandados são indivíduos ali empatados com entes federativos, então é claro que também existem uma pluralidade de casos rotineiros em face do poder público, mas aqui as empresas e os indivíduos são os que mais se destacam. E aí, entendendo que existe uma grande pluralidade, especialmente a falar de casos rotineiros, a gente tentou pensar em algumas divisões de temas, né? E o primeiro deles foi o licenciamento ambiental, botando uma pesquisa por palavra-chave. No momento em que a gente tinha 80 casos, 19 deles mencionavam de alguma forma o licenciamento ambiental. Hoje a Juliana fez aqui ao vivo essa pesquisa, a gente já tem 24 casos que mencionam em algum nível licenciamento ambiental, mas aqui a gente selecionou 3 ações que, além de abordar diretamente o licenciamento ambiental, o fazem em articulação com a questão climática como um pedido ou uma causa de pedido, então de uma forma bem significativa nesse caso. Alguns dos pontos que eu vou destacar aqui, que a gente destaca no relatório e que vai dar para ver nos gráficos, é que a gente tem uma grande protagonismo da sociedade civil nesse recorte específico, mas se a gente for olhar para o polo passivo, é bem interessante, a gente tem as empresas, os órgãos da administração pública e os entes federativos aparecendo muito em função da própria natureza do licenciamento ambiental. E aqui também outra especificidade que eu não vou passar pelos gráficos, mas que está abordado no relatório, é que a gente tem uma grande discussão sobre o setor energético. Ele é o principal, esse é o único recorte em que o principal setor abordado é o setor energético, e isso se dá muito em função do questionamento de políticas de licenciamento relacionadas a combustíveis fósseis. Aqui a gente tem tantos casos rotineiros que questionam um empreendimento específico, quanto casos mais amplos que falem sobre políticas de licenciamento. E muitos desses casos, inclusive o principal estado de propositura de casos de licenciamentos é o Rio Grande do Sul, que tem uma produção de carvão muito significativa, então a gente tem muitos casos questionando, por exemplo, o projeto de licenciamento da mina Guaíba, que seria a maior mina de céu aberto de carvão do Brasil. A gente tem uma análise específica sobre isso no relatório, mas passando para os nossos gráficos, aqui a gente pode ver, então, quem são os principais atores a propor esses casos, e por mais que a sociedade civil seja um dos principais atores da litigância como um todo, aqui ela aparece com uma vantagem expressiva. Se a gente somar os ministérios públicos, a gente tem 4 casos, mas a sociedade civil tem 8 desses casos, então a gente realmente vê uma centralidade da propositura desses casos.
E se a gente olhar para o polo passivo, e aqui de novo, interessante ver que de 13 casos, o total de ocorrência são 27, os 3 principais demandados normalmente são demandados em conjuntos. A gente tem órgãos de administração pública, as empresas e os entes federativos, porque os casos de licenciamento muitas vezes vão questionar justamente a concessão de uma licença, né, que é feita por um órgão da administração pública, os órgãos ambientais, a uma empresa, e isso sempre relacionado à competência de um ente federativo. Então, esse é um perfil bem específico aqui dos casos de licenciamento ambiental. E aqui, passando para os casos de responsabilidade civil, esses são os casos que têm uma maior representatividade, então são 24 ações que a gente coloca como medida abordada essa responsabilização pelo dano ambiental climático, envolvendo os seus aspectos preventivos, repressivos e os seus fundamentos. Aqui a gente destacou o que, de novo, os atores, né? A gente tem um protagonismo do poder público no polo ativo e dos atores privados no polo passivo, que é um pouco diferente do perfil da litigância climática como um todo. A grande maioria desses casos questionando o desmatamento, né? Então ela aparece como a principal atividade poluidora que é questionada por causar danos ambientais climáticos e uma grande centralidade da Amazônia. Então, para dar uma olhada de novo nos nossos recortes, aqui a gente pode ver os polos ativos, né? Então, a gente vê uma grande centralidade dos órgãos de administração pública, isso muito em função de um grupo expressivo de casos propostos pelo IBAMA, em face de desmatadores. Se a gente somar os ministérios públicos, também tem um número expressivo de 7 casos, a sociedade civil também aparece aqui. E se a gente olhar para o polo passivo, aí aqui sim a gente vê essa grande expressividade das empresas e dos indivíduos, que a gente já viu lá nos casos rotineiros, por mais que ainda existam também casos propostos em face de atores públicos. Então, para entender também a responsabilidade do poder público em relação a essas ações de fiscalização, proteção do meio ambiente, a gente também tem alguns casos em face de órgãos de administração pública e entes federativos, mas a grande maioria de empresas e indivíduos. E aí, então, para fechar, né, com algumas perspectivas, são muitos, recomendo todo mundo a ler o sumário executivo, que é mais curtinho, mas especialmente o relatório, que a gente faz muitas dessas análises, aqui devido ao tempo, né, a gente tentou se limitar a algumas, mas para fechar com algumas também perspectivas para a litigância climática no Brasil, que a gente já vem alertando há algum tempo nas nossas apresentações, quem acompanha o Juma, mas a gente vê que foram confirmadas mesmo, né, na análise que a gente faz ao longo do relatório, os dados levantados, a gente percebe que com o passar do tempo, os casos sistêmicos, que no início foram muito representativos e muito significantes na litigância climática no Brasil, estão dando lugar a casos mais rotineiros. Então, a gente tem uma redução de casos sistêmicos propostos em face do poder público federal, por mais que a gente ainda possa ver alguns no futuro em face de empresas ou de entes subnacionais. Porque, de fato, a gente tem um aumento da litigância climática em face do setor privado, né? A gente continua vendo o número de casos aumentando em discussões relacionadas tanto ao licenciamento ambiental quanto à questão da responsabilidade civil por danos ambientais climáticos, e por isso também a gente criar sessões específicas para destrinchar um pouco essas características desses casos, e também uma grande consolidação, né, do protagonismo do terceiro setor, com maior envolvimento de ONGs na propositura de, por exemplo, ações civis públicas, das quais elas têm legitimidade para propor, mas também considerando o instrumento do amicus curiae, que a gente vê que vem sendo muito utilizado nas ações de litigância climática. Então, mesmo quando a sociedade civil não tem uma legitimidade para trazer a ação em si, a gente vê essa grande atuação do terceiro setor apoiando as ações de controle constitucional, por exemplo, e a gente vê nos números como esse protagonismo vem se consolidando. Bom, isso foi para dar um gostinho, então, a gente agradece todo mundo que esteve aqui no evento para falar um pouco sobre a nova plataforma, sobre esse relatório. A gente aceita dúvidas, sugestões, inclusive de casos, e sobre os materiais aqui apresentados no nosso e-mail, aqui também no nosso site. E, bom, vou devolver a palavra para a professora Daniele. Obrigada, Carolina. Obrigada pela excelente apresentação. Evidentemente que os detalhes do relatório
estão lá no relatório, seria impossível apresentar tudo, né? Então tem uma análise interessante também, que não foi possível de apresentar aqui, de alguns argumentos que são apresentados em ações de responsabilidade civil, especialmente, algumas características. Então, acho que vale a pena consultar. Então, dito isso, nós terminamos aqui pontualmente, quase que pontualmente. Eu queria agradecer a todas e a todos pela presença aqui. Vi várias pessoas conhecidas, então não vou nomear aqui para não correr o risco de esquecer alguém, mas sintam-se abraçadas. E muito obrigada, muito obrigada. Até o próximo evento. Um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigado.